Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Acho que principalmente vai ser mulheres aqui a ouvir-me. Neste primeiro vídeo vamos então falar sobre como relaxar, que foi uma coisa que me pediram e depois muito pensar, porque já tinha aqui uma lista imensa de coisas para falarmos, porque isto depois lá está, não há um segredo para relaxar. E dizer-vos que vou fazer estes vídeos, este conteúdo aqui, de uma forma como se fosse uma conversa entre nós, não é bem? E então não vai ser jeito de aula, vou contar-vos como é que eu faço, como é que são as minhas dificuldades, o que é que diz a ciência, sempre baseado nisso. E então vai ser assim. Depois vocês se tiverem dúvidas, vocês mandam-me, respondem aqui ao vídeo e nós vamos falando. Como relaxar? Então, olhem, hoje já fiz algumas coisas que me relaxaram. Nomeadamente, comecei o dia na rua, na natureza. Antes disso, eu comecei o dia muito cedo. Hoje, normalmente, eu tento acordar cedo. Porque, lá está, a mim relaxa-me e deixa-me tranquila começar o dia com calma, com tempo. E já há uns anos comecei a fazer isto, mesmo quando supostamente não tinha tempo para isso. Quando fazia turnos, quando trabalhava no hospital, principalmente nos cuidados intensivos. Foi nessa fase que eu comecei a fazer isto. E muitas vezes acordava para ter 5 ou 10 minutos antes de sair, e lembro-me que era de leitura e normalmente era uma página de um livro do Robin Sharma, que era o Clube das 5 da manhã, lá está, e ele falava sobre isso. E eu, na altura, lembro-me de pensar que não conseguia implementar imensas coisas que ele lá falava, como é que era possível eu fazer aquilo na minha vida um dia, mas eu lembro-me de colocar a intenção que um dia ia conseguir. E então consegui fazer o que era possível na altura, e lembro-me que me sabia mesmo muito bem aqueles 5 minutos antes de sair de casa. Normalmente fazia isto no turno da manhã, no turno da tarde era mais fácil. E então, como relaxar? Hoje já acordei, vesti-me, fiz a minha higiene e depois fui para um cantinho que até fiz há pouco tempo, que é o meu cantinho de meditação, de oração, relaxamento, treino, é um pouco de tudo. Eu ando no ginásio, mas não consigo ir todas as vezes que queria. E então tento fazer também algum exercício de outra forma, porque nós devemos ser ativos todos os dias, e isso é já um ponto que eu vou focar, que é, apesar de não irmos abordar esse assunto aqui, não é o assunto principal, mas o exercício faz-nos relaxar. É uma coisa que nós precisamos. Nós somos Homo sapiens, éramos caçadores-coletores, e nós o que fazíamos era andar de um lado para o outro em busca de alimento. Pronto. E então nós estamos programados para isso, nós precisamos de movimento, precisamos de atividade, e não precisa de ser um treino, um ginásio em que temos que ir vestidos não sei como e que temos que fazer não sei quantas máquinas. Não, precisamos de movimento, e tanto quanto possível, se for ao ar livre, melhor ainda. E portanto, o que é que eu faço? O que é que eu fiz hoje? Já acordei, como vos disse, depois fui para aquele meu cantinho. Normalmente leio um livro ou leio uma passagem da Bíblia, que comecei a ler há uns meses atrás, e que tem sido o livro de desenvolvimento pessoal, acho que se calhar mais antigo, e que diz coisas que nós lemos agora em livros modernos, com uma linguagem às vezes mais difícil. Mas ter desenvolvido a minha espiritualidade ajudou-me também muito a acalmar, e que vai de encontro aqui ao tema. Depois meti um podcast. Hoje meti um podcast. Normalmente ponho uma música poderosa, uma música que me dê energia, porque preciso assim deste equilíbrio, no sentido de ter momentos calmos, mas depois também ter aqueles momentos de boost, e isso ajuda-me muito.
principalmente no início do dia. E então, música, um podcast e andar na bicicleta. Nem que seja só o tempo de uma música, eu tenho tentado fazer isso quando não vou ao ginásio e às vezes quando vou à mesma faço isso porque é aquele... Não é pelo dar o check no treino, percebem? É pelo conseguir acordar bem disposta, com vontade de fazer todas as coisas. E então é isto. Muitas vezes também estou só ali, podemos chamar que é meditação, de olhos fechados ou abertos, ou tipo no silêncio. Sabem que às vezes silêncio é uma mãe de filhos pequenos, eu no caso só tenho, que temos tantos papéis, às vezes é difícil ter silêncio e eu preciso muito desse momento para mim, desse silêncio, e de manhã consigo isso. E tudo isto não foi muito tempo, mas foi o suficiente para me deixar muito mais calma no resto do dia. Depois, claro, uma refeição equilibrada que fizemos. Hoje comi 2 ovos, uma banana, bebi um cacau e quentinho, que sabe muito bem. E foi isto. Depois arrumei assim mais ou menos a cozinha, não fiz ainda, nessa altura não tinha feito ainda tudo como queria. Ainda dei às compras online depois disto, porque estou aqui a testar esse método, depois posso falar sobre isso, para ser mais rápido, e é uma coisa que me gasta muito tempo e além disso economizamos, etc. Mas depois podemos falar sobre isso. Depois fui para a rua com o meu filho. Antes de chegar o avô, hoje é dia dele, enquanto eu trabalho, ele está com o avô, porque este ano ele não foi para a creche, decidimos assim, também posso um dia falar sobre isso. Se vocês quiserem, vão deixando aí o que é que são as vossas curiosidades, se bem que o foco é sempre a nossa saúde, eu vou sempre interligar com isso, a nossa, dos nossos filhos. E tudo isso está relacionado também com isso. O relaxar, o que é que nós fizemos? Isto eram 8 da manhã, não sei se eram bem 8, talvez antes já estávamos na rua, equipados para o frio. O frio era uma coisa que eu dizia que não gostava e mudava radicalmente o meu comportamento em termos de ir apanhar ar livre, ir para a rua. E ultimamente tenho aprendido a gostar também desta época do ano, que agora neste preciso momento, para quem possa ver o vídeo mais tarde, neste momento estamos aqui a entrar no outono e eu não gostava, mas sinceramente agora gosto e estou a aprender a gostar também das folhas a cair, daquela brisa mais fresca, além disso, a energia da manhã é uma coisa que eu adoro e que me faz muito bem e que me relaxa. Relaxa a mim e relaxa a todos nós. Portanto, daí eu estar a falar muito aqui sobre isto e a contar-vos o que é que fiz hoje. Na rua, olha, nós fomos ao parque, fiz agachamentos em tom de brincadeira com o meu filho, claro que tem que ser assim. Fingíamos que estávamos a dar saltos de sapo, ele adorou, brincámos lá aos octonoctas, que é um boneco que ele gosta, e então quando fazíamos isso corríamos de um lado para o outro, enquanto ele estava no parque a descer e a subir e não sei o quê, eu fiz uns agachamentos, fizemos o jogo da macaca, acho que é assim que se chama, em que fizemos no chão com um pauzinho na terra, desenhámos os quadrados. Ele está agora a aprender a fazer saltar ao pé coxinho. Portanto, foi muito bom. Eu adoro apanhar aquela brisa da manhã cedo, faz-me bem a ele, faz bem aos nossos filhos no geral, porque tranquiliza, relaxa. Além disso, estamos em contacto com a luz solar. A luz solar da manhã é super importante para quem precisa de relaxar, para quem precisa de dormir melhor, porque principalmente aqui no sono, quem tem distúrbios hormonais, tudo, porque a luz solar é o que nos guia, é o que guia o nosso corpo ao longo do dia, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que funcionar, o que é que ele tem que libertar em termos de hormonas. E quando nós pomos o nosso corpo de manhã
à luz solar, ele percebe qual é o, qual é o tempo, não é? No dia, qual é o horário, digamos assim, e ele começa a ativar todas as hormonas, tudo o que tem que ocorrer naquela altura para nós nos sentirmos despertos, ativos e para o ciclo do nosso corpo, o círculo hormonal e tudo mais funcionar como deve ser. E isso ajuda muito depois no sono, que está aqui muito, muito relacionado. Eu até era para falar muito aqui de sono, mas hoje vamos ficar aqui por coisas gerais e depois vocês também vão dizendo que temas é que gostavam de aprofundar. Mas o sono está super relacionado com o relaxamento, porque uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa cansada, não vai sentir descanso, não é? Por outro lado, é uma bola de neve porque uma pessoa que não está relaxada não consegue todo dormir bem. Portanto, é uma coisa que nós temos que pegar pelaquela que nós possamos perceber que é um ponto de melhoria crucial, mais fácil. Por exemplo, usar o telefone antes de dormir, por exemplo, não ter momentos de pausa e, por exemplo, isto que eu estava a falar do apanhar a luz solar de manhã. Eu deixo-vos esta recomendação neste vídeo. Tentem ao máximo apanhar luz solar de manhã, nem que seja na janela da cozinha, se tiverem um quintal e beber o café, seja o que se tiverem, puderem ir à rua antes de ir ao trabalho, passear o cão, fazer uma caminhada, alongamentos, mesmo que seja 5, 10 minutos, vocês vão notar a diferença, seja inverno, seja verão. Equipem-se a rigor para o tempo que for e levem os vossos filhos se tiverem, porque vai ajudar muito também no relaxamento com eles, é um momento que estão com eles, em vez de estarem em telas, e vão ver que isso vos vai ajudar muito nesta questão do relaxamento. Pronto, depois voltámos e foi hora de começar a trabalhar, mas já comecei a trabalhar de outra forma. Além disso, uma coisa que eu vos queria dizer antes de irmos mostrar um livro que tenho aqui é este chá. Não é o chá em si que vai relaxar. Este chá é de Lúcia Lima, que eu tenho ali no nosso quintal. A questão é, como é que nós vamos passar e usufruir daquilo que estamos a fazer no momento? Ou seja, eu agora estou aqui a trabalhar. Vocês estão, não sei, estão a lavar a louça, estão a fazer outra coisa qualquer, ou mesmo quando estão no trabalho, seja o que for. Seja o que for nós estejamos a fazer, nós temos sempre duas formas de ver e sentir aquele momento, que é de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E eu estou aqui a gravar, já não gravava vídeos longos há imenso tempo, tive que preparar aqui uma panóplia de coisas, tenho ali roupa ao fundo por arrumar. Eu sei que se fosse eu como sou, queria ter sempre tudo, primeiro tudo muito direitinho e depois é que começava. Um bocadinho nervosa, até não estou muito, mas no início aqui com despachar-me a montar as coisas e tudo mais, para começar aqui a fazer o vídeo, e queria que começasse hoje para não adiar mais, mas em vez de estar a focar-me nessas coisas, eu tentei focar-me em que este ia ser um momento agradável, em que queria falar de coisas importantes, ensinar-vos coisas importantes, mas que também era um momento para eu relaxar, para eu aproveitar que estou a fazer uma coisa que gosto, enquanto isso bebo um chá quente, que me vai dar aqui conforto. Ou seja, eu tentei tornar este momento de trabalho, que podia estar a ser penoso, porque é mais uma gravação e depois tenho que editar e não sei o quê, e estar a pensar em todas essas coisas, ou tentar que dentro disso, que é uma obrigação e é trabalho e tudo mais, tudo certo, mas tentar tornar esse momento agradável também para mim. E isso vai fazer com que o trabalho saia mais fácil, como por exemplo ter trazido o chá. A minha maneira de pensar também já é outra. A maneira como o trabalho vai sair já é diferente. Eu já vejo este momento, talvez não seja um momento de relaxamento, mas se calhar mais próximo disso. E tudo flui melhor.
e até a informação que eu vos estou a passar e até a energia que eu vos estou a passar para este vídeo e se calhar até a forma como vocês vão sentir a ouvir este vídeo vai ser diferente. Porque não está aqui a passar, mas estou a tentar, digam, uma energia pesada, uma energia negativa. Não, pelo contrário. Vou beber aqui um bocadinho do meu chá, antes que ele fique gelado. E portanto, isto foi um mote para eu vos mostrar aqui um livro que eu trago, porque, e no fim vou-vos dar aqui algumas sugestões também práticas, mas nós vamos muito, ao longo destes vídeos, falar muito de relaxamento, descansar, porque é uma coisa que eu me quero focar muito, e além disso é uma coisa que eu não me apresentei, talvez faça um vídeo aqui a falar mais sobre mim, mas a minha área de base é enfermagem, depois estudei administração hospitalar, que me deu muitos ensinamentos de como está o estado da saúde e de gestão da saúde e tudo mais, mas também de como está o estado da saúde, os números, como é que como nós estamos a estragar os nossos anos de vida com coisas que são os nossos hábitos, o nosso estilo de vida e que poderíamos evitar. Depois estudei muito nos últimos anos medicina do estilo de vida e um dos pilares da medicina do estilo de vida é precisamente a gestão do stress. Ou seja, é um pilar, é um assunto que nós trabalhamos com os pacientes, os utentes. E mais recentemente, desde há 1 ano e meio, ainda não fez 2, que estou a estudar medicina tradicional chinesa e que terminei recentemente a minha formação em dietoterapia chinesa, que é uma área da medicina tradicional chinesa, como é a acupuntura, há tratamentos de acupuntura e depois há tratamentos que são de dentro para fora, que são através dos alimentos, e é isso que é a dietoterapia chinesa. Mas isto para dizer que, olhem, eu à primeira vista não falo muito, mas eu quando falo destes assuntos falo muito. Eu tenho problemas em deixar os vídeos pequenos. Mas pronto, vamos seguir. Vou tentar não deixar muito longo. E uma das coisas que tanto esta medicina mais milenar, mais antiga, não é? Muito antiga, tem cerca de 3.000 anos, da medicina tradicional chinesa, como a nossa medicina mais ocidental, mais moderna, que fala já muito do estilo de vida e desta área que é a medicina do estilo de vida, tanto uma como outra falam da importância do relaxamento, do descanso, muito a medicina tradicional chinesa, muito do descanso, muito do ter momentos de vazio e de como é que no vazio, no silêncio, nós conseguimos as nossas respostas, a nossa recuperação, etc. E isto então para vos mostrar o famoso não, mas o livro que eu vos queria trazer, que é este, que se chama O Poder do Agora, e eu até O Poder do Agora, Guia para o Crescimento Espiritual. Eu ainda não li este livro todo, porque estou a lê-lo devagar e normalmente é um livro que tem à cabeceira e que leio antes de dormir uma página ou duas, porque normalmente antes de dormir estamos a contar histórias ao Francisco, mas tento ler uma passagem ou outra, ou quando estou até assim a sentir-me mais agitada, porque o que é que este livro fala? É precisamente sobre isso, o poder do agora, e isto é tão importante, e se eu conseguisse... se eu tivesse que escolher uma coisa que vai ter mais sucesso a relaxar, é conseguir estar no agora. E isso é tão difícil. Há outro livro que se chama, se não me engano, depois posso tentar deixar o link, As Coisas que Só Vemos Quando Desaceleramos. Eu acho que é assim que se chama. É um livro muito fácil de ler, também não é um livro contínuo, uma história contínua, vai tendo capítulos pequeninos, o que é bom para quem tem pouco tempo, porque consegue quase num dia ler uma pequenina passagem, um pequenino texto, e que diz coisas muito importantes e certeiras e que também nos ajuda muito nisto
do agora, do parar. E este livro do Poder do Agora não é fácil de ler, acho que para qualquer pessoa que não esteja muito acostumada a ler livros e a estudar espiritualidade, talvez seja um bocadinho confuso, mas se lerem devagar e tudo mais, acho que vão conseguir acompanhar. Também não é um livro... O próprio livro tem uns símbolos que é o livro a indicar quando o autor acha que nós devemos parar de ler para assimilar as coisas. Ou seja, o próprio autor não tem o desejo de que nós leiamos aquilo tudo rápido e pronto, não. Ele faz mesmo este exercício. E então, o Poder do Agora, o que é que nos dá para relaxar, basicamente? Tira-nos da ansiedade do futuro, que é onde nós estamos quase sempre. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser o meu futuro? Será que vou ter dinheiro? Será que vou conseguir atingir aquele objetivo? E outras coisas. A roupa que tenho para lavar, ainda não fui às compras, o que é que vou fazer para a comida? Isso é tudo ansiedades que nós estamos constantemente no futuro. E isso dá-nos ansiedade. E isso não nos permite relaxar de todo. Pelo contrário, também a tristeza e a amargura do passado, do que é que já passou. Muitas vezes estamos nesse lugar a ruminar muitas coisas que já passaram. Eu sou da opinião e também de muitas coisas que leio de psicologia que nós devemos viver a tristeza e se devemos resolver alguma coisa, tudo certo, mas temos que seguir em frente. E onde nós devemos estar a maior parte do tempo, e o livro fala nisso, é no agora. E o que é estar no agora? É estar, por exemplo, hoje de manhã eu estive plenamente naquele momento. Eu estava com o meu filho a brincar, a sentir a natureza, a apanhar folhas, a fazer o meu exercício, a fazer os desenhos no chão, para nós brincarmos ao jogo. E eu consegui estar no agora. Mas muitas vezes nem consigo quando o faço no ginásio, porque o ginásio estou às vezes a pensar em 1000 coisas que tenho para fazer, ou ideias que estou a ter, ou tudo mais. E então cada um de nós tem que também perceber qual é a forma mais fácil de estar no agora. Muitas vezes é cheirar, ter atenção aos cheiros, das flores, da comida, aos sabores, por exemplo, quando estamos a comer, sentir o sabor, o mastigar devagar. Meditar ajuda muito, mesmo que seja por pouco tempo. E quando estamos a meditar, os pensamentos vêm, nós fechamos os olhos, os pensamentos vêm, mas nós tentamos, ok, agora não quero. A mim ajuda-me muito quando estou a meditar, pensar num ponto branco. E aquilo ajuda-me muito. Pronto, deixo aqui esta técnica, se alguém quiser. Não sei se li isto em algum lado ou não, mas eu comecei a fazer isto e ajudava-me. Estar em silêncio, ler uma história só porque sim, só por prazer, um livro de história, de uma ficção que seja uma história que vos relaxe, pronto, que vos leve, que não vos meta em stress, não é? Porque os livros também podem fazer isso. Uma música que vocês gostam muito e simplesmente meter os fones e ouvir aquela música. E entretanto já estou a dizer aqui algumas coisas que ia dizer no fim, mas vou continuar, já que comecei. As artes também, fazer coisas de desenho, o pintar, o moldar, as colagens. E quem tem filhos pode aproveitar para fazer isto com os filhos, porque eles adoram, também os relaxa. Principalmente, por exemplo, estas atividades são muito boas para fazer, por exemplo, ao final do dia, antes de ir dormir, mas em qualquer altura são boas. As artes têm um poder muito grande de foco até, por exemplo, a costura, porque nós focamos e entramos num estado que às vezes se chama um estado de flow. Nós estamos mesmo super concentrados naquilo, porque se não estivermos, há certas coisas, se não estivermos, não conseguimos fazê-lo. O desenhar, etc. Nós temos de estar mesmo concentrados naquilo. Por exemplo, quem está a aprender um crochê, seja o que for, muitas vezes precisamos estar concentrados para conseguir fazer. E entramos naquele estado de flow. E isso tudo são coisas que nos levam para onde? Lá está.
para o agora, para o momento presente. E esse momento é o que nos relaxa, é o que nos deixa calmos, é viver o que está a acontecer. Muitas vezes, ok, podemos estar a viver uma coisa que é estressante, mas muitas vezes não estamos simplesmente a viver, a fazer uma coisa que muitas vezes é num sítio bonito, uma coisa que vocês até gostam, só que como não estão naquele sítio, não estão no agora, estão muitas vezes na ansiedade do futuro e não conseguem relaxar. Por isso é que muitas vezes nós deitamos no sofá, mas não conseguimos relaxar, porque não estamos naquele momento. O toque, também tocar em coisas, em texturas. Por exemplo, vão a conduzir, em vez de estarem a pensar nos problemas todos ou no que é que vão fazer, tentarem apreciar, se estiverem num sítio bonito, mas tentar apreciar a paisagem, as árvores, os pássaros a voar, seja o que for. E isso ia falar precisamente nisso, que era o contacto com a natureza é das coisas que mais vos vai relaxar e das coisas que, por consequência, aliás, porque é das coisas que mais vos permite estar no agora. É muito mais fácil, porque é a atmosfera, é a temperatura, é o toque nas folhas, é os passarinhos, é mais fácil. E nós somos animais e nós precisamos de estar em contacto com a natureza. Porque isto de viver em casas e estar sempre a trabalhar em casas e sempre fechados é coisa de ser humano moderno. Não é coisa que nos faça bem. Constante, claro, nós sempre construímos os abrigos para nos abrigar, certo? Mas a nossa vida era passada essencialmente na rua, no exterior. E agora não. E é por isso que nós estamos doentes. Uma das razões. E uma das razões é mesmo esta desconexão com a natureza. Porque não apanhamos a luz solar nos horários certos, o nosso corpo fica desregulado, não liberta as hormonas nos horários certos, não conseguimos relaxar ao final do dia. E agora surge-me aqui uma panóplia de assuntos para falar, mas que não vou, porque acho que já falei aqui bastante. Já vamos em quase meia hora e queria deixar os vídeos mais ou menos só por meia hora. Mas digam-me também o que é que vocês acham, se gostavam de continuar aqui, que eu continuasse aqui a falar, vídeos mais longos, mais curtos, o que é que vocês gostavam. Mas vou aqui a tentar terminar. O que não nos deixa relaxar é nós não estamos no agora. E nós não estamos no agora porque estamos constantemente ansiosas com o futuro. Portanto, temos de tentar trazer o nosso pensamento para o agora. E isto é uma das coisas que se faz. Vou dizer aqui por alto outras coisas que eu tinha escrito, mas não vou aprofundar, que era o tirar as telas, porque tirar as telas vai-vos permitir muito tempo para relaxar, que vocês nem têm noção do tempo que se perde nas telas, principalmente à noite, não vos deixa fazer o sono como ele deve ser. Ter um hobby que traga foco, como por exemplo as artes, e também fazer exercício intenso que vos deixe entrar em estado de flow. Por exemplo, a mim, eu não faço muito, mas ajuda-me muito a entrar nesse estado de flow, que é correr muito rápido, a ouvir uma música que eu gosto muito, normalmente uma música agitada. É como se eu descarregasse tudo e relaxa-me mesmo. Mas lá está, cada um tem que perceber o que é que também resulta para si. Também em algumas alturas também me ajuda a fazer alongamentos com uma música suave. A música ajuda muito mesmo. Porque não é por acaso que há uma área que se chama a musicoterapia e de certeza que vou falar nisso em breve. Por último, a organização ou a desorganização. Porque, e eu até escrevi aqui, organização realista. E o que é que eu quero dizer com isto? E também vou falar nisso de certeza, organização, produtividade, como é que nos podemos organizar. Mas nós muitas vezes organizamos o nosso dia não é de uma forma realista. Primeiro, muitas vezes nem escrevemos. Depois nem temos noção da quantidade de coisas que temos acumuladas na nossa cabeça que supostamente vamos fazer
e que é humanamente impossível nas 24 horas do dia que existem fazê-las. Não é possível. E se vocês pegassem num calendário, numa agenda do Google que tenha as horas ou à mão ou o que fosse, e vocês escrevessem as horas todas e fossem escrevendo o que têm para fazer, com o tempo que demora, vocês iam perceber que não é possível fazer tudo isso. Até porque nós não somos robôs, não somos máquinas, não somos o ChatGPT e não conseguimos fazer tarefas de uma forma constante, sem pausa, sem nada. Não é? Nós precisamos parar, precisamos nem que seja ir à casa de banho, precisamos de comer, precisamos de respirar fundo, precisamos de tirar os olhos do computador, precisamos de muitas coisas. E já nem estou a dizer incluir os tempos de pausa. Só incluindo aquilo que nós temos na nossa cabeça, que nem despejamos para o papel, íamos ver que não era possível. E mesmo despejando no papel e fazendo listas, muitas vezes o que é que acontece? Listas intermináveis de coisas que nós queremos fazer e vamos metendo. E depois ficamos frustradas porque não conseguimos fazer tudo. E isso deixa-nos ansiedade. E eu estou a dizer isto porquê? Porque já fiz isso. E às vezes ainda acontece. Mas... beber um pouco do meu chá. Mas quando eu comecei a fazer a tal organização mais realista, pelo menos, isso ajudou-me muito a conseguir relaxar, porque consigo arriscar, ok, está feito. Porquê? Porque são poucas coisas, porque são a prioridade e porque fazendo a prioridade, e quando nós metemos aquele risco sobre a prioridade, nós próprios já ficamos mais relaxadas e descansadas porque aquilo que tinha que ser está feito. E muitas vezes também procrastinamos e adiamos e deixamos aquilo que é mesmo importante para segundo plano porque até não nos apetece fazer muito e depois andamos ansiosas porque andamos com aquela atividade pendurada. Enfim, há muitas coisas que nos fazem não relaxar. Mas para começar, tentem estar no agora. Outra coisa muito, muito importante que eu não falei e que antes de terminar vou dizer que vos ajuda a relaxar muito, que é o quê? A respiração. Portanto, terem técnicas, fazerem respirações profundas, não é preciso nada de muito elaborado. Fazerem respirações profundas e concentrarem-se na respiração sem pensar em mais nada, já vos vai ajudar muito. Respirar fundo. E respirar 3 ou 4 vezes assim, focando o pensamento, se for preciso, nos números, na contagem, no que for. Isso já vos vai ajudar imenso. Portanto, dei-vos aqui muitas sugestões, contei-vos o que é que fiz um pouco hoje. Para resumir, mesmo não esquecer o poder do agora, de estar no agora e como é que nós podemos ir pescá-lo com várias coisas, como sentir os cheiros, o toque, a observação da beleza das coisas à nossa volta, o dizer não àqueles pensamentos de ansiedade e de coisas do futuro que estão a acontecer, se for preciso escrever, despejar o que estamos a pensar para aliviar a cabeça, a meditação, a música, o exercício, as artes e, muito importante, a natureza. Portanto, tentar ao máximo trazer o pensamento para o agora. E já sei que vão dizer que isso é difícil, porque há coisas que é preciso pensar, planear, etc. Mas se for, digam que isso é um assunto para o próximo vídeo e eu posso-vos contar como é que eu tenho conseguido estar mais no agora. Como é que eu penso, como é que eu faço, etc. Mas, como temos aqui que terminar, e agora sim vamos terminar, espero que tenham gostado, gostei muito deste tempinho. É também para mim aqui um momento que vejo como uma coisa positiva, de partilha. Eu adoro ensinar sobre saúde, deixar as pessoas e as mulheres principalmente mais empoderadas, porque saúde é poder. Ter este conhecimento é poder. Literacia em saúde é poder, sem dúvida. E a saúde é muito mais, e é isso uma coisa que eu quero trazer muito, a saúde é muito mais do que ter uma lista de o que é que se come, o que é que se faz, não. É muito mais profundo, é preciso relacionar muito mais as coisas. E quando nós percebermos isso, que eu vou tentar transmitir ao máximo, vai ser muito mais fácil até cuidarem de vocês. Porque para cuidarmos de nós,
vou dar um exemplo, não é preciso ir ao ginásio todos os dias de uma maneira XPTO, claro que é ótimo, eu também vou, está tudo certo, é uma forma, mas não é preciso, há outras formas. E é um bocadinho desmistificar a saúde, que não é uma coisa tão complicada, é uma coisa tão simples, só que o simples tornou-se complicado devido à sociedade em que estamos hoje, à vida corrida, a tudo mais, mas é essa simplicidade que eu quero trazer para cá. Portanto, fiquem no próximo vídeo. Um beijinho e até à próxima. Cuidem de vocês e não se esqueçam de estar no agora. Até já!